Boa tarde. O meu nome é Anabela Frade e vou falar hoje das baixas taxas de natalidade e daquilo que pode conduzir à redução das taxas de natalidade. Não há grande coisa que seja muito complicada neste discurso, apenas taxas de natalidade, taxas de substituição, e penso que não há assim mais nada que possa causar grandes dificuldades em termos de terminologia. Vou começar. Senhoras e senhores, o envelhecimento da população é uma das grandes preocupações de muitos países europeus e também de alguns países asiáticos. E não se sabe muito bem, em muitos casos, porque é que as taxas de natalidade baixam e porque é que há, justamente como consequência disso, este envelhecimento da população. É um problema extremamente complexo e ao qual estão ligados uma série de ideias pré-concebidas que nem sempre são verdade. E dou-vos um exemplo. Uma ideia que persiste até hoje é que o envelhecimento da população é algo que está ligado a um país mais rico, que é um problema de país rico. É uma ideia que existe já desde a antiga Roma. Já nessa altura se pensava que o envelhecimento da população, que uma sociedade com uma população mais envelhecida, era um sinal de uma civilização que tinha um grau de luxo bastante elevado. Mas os factos contrariam esta teoria. Cada vez mais, a taxa de natalidade é inferior à taxa de substituição em países que são conhecidos por muita coisa, mas pelo luxo não. É verdade que foi um fenómeno que se começou a verificar em países que se consideravam mais avançados. Nos países escandinavos, foi algo que começou a acontecer justamente associado a um nível de vida mais elevado. Mas depois foi um fenómeno que alastrou e hoje em dia, dos 59 países com uma taxa de natalidade muito baixa, portanto, com uma taxa de natalidade inferior à taxa de substituição, 18 são países em vias de desenvolvimento. As explicações para a diminuição da taxa de natalidade, que são normalmente oferecidas, são três. Em primeiro lugar, a urbanização. Hoje em dia, metade da população mundial vive em cidades. É fácil de perceber que uma criança no campo é mais um par de mãos para ajudar na agricultura. Quando se vive numa cidade, uma criança é uma despesa a mais. Portanto, o facto de as pessoas morarem nas cidades leva a que tenham menos filhos, porque senão não podem suportar a despesa. Em segundo lugar, as oportunidades de as mulheres terem independência financeira foram crescendo ao longo dos anos e em muitos países. E, evidentemente, uma mulher que trabalha não pode ter tantos filhos. E, por isso, começou a descer também a taxa de natalidade por causa disto. Em terceiro lugar, de antes também se tinham mais filhos porque havia menos esquemas de pensões. E, portanto, as pessoas, quando envelheciam, precisavam de ter este apoio financeiro, logístico dos filhos para atravessar a velhice. O que já não é o caso a partir do momento em que começaram a haver reformas e seguros de saúde. Existem outras razões para além destas. Estas são as três razões mais comuns, mas existem várias outras. Agora, o que é curioso é que a diminuição das taxas de natalidade nunca decorreu exclusivamente de um plano do governo. E dou-vos exemplos. Toda a gente sabe, por exemplo, que a China tem uma política de filho único. Na Índia, houve até alturas em que se chegou à esterilização forçada das mulheres. Mas estes dois países, a Índia e a China, que tiveram programas governamentais, estatais, de diminuição das taxas de natalidade, não tiveram uma quebra de natalidade tão grande como, por exemplo, o Brasil. No Brasil, nunca houve um programa de diminuição das taxas de natalidade e, no entanto, teve, a determinada altura, uma quebra de natalidade muito superior à da Índia e à da China. E sabem porquê? Por causa da televisão. E é um facto científico. É que a televisão foi introduzida no Brasil província por província. E havia um efeito imediato. 9, 10, 11 meses depois, um ano da televisão ter sido introduzida no Estado brasileiro em que se tinha introduzido a televisão nessa altura, havia uma quebra de natalidade. Enorme, aliás. Eu não vou entrar em pormenores sobre porque é que esta taxa de natalidade terá caído em flecha. Quer dizer, não sei se é porque as telenovelas começaram a mostrar um outro tipo de vida, a dar às pessoas outras aspirações, ou se pura e simplesmente isto aconteceu porque as pessoas passaram a ter uma televisão no quarto. Portanto, como dizia, não vou entrar em pormenores, mas seja como for, aquilo que é um facto
é que a taxa de natalidade caiu em flecha. Ora, se o governo chinês tivesse sabido que era assim tão fácil, tinha-se poupado a si próprio e, sobretudo, à população chinesa a aplicação de uma política penosa de imposição de ter apenas um filho e tinha apenas criado mais reality shows na televisão. E nós aqui na Europa, em contrapartida, talvez devêssemos criar políticas que levassem as pessoas a ver menos televisão. Tudo isto para vos dizer de uma forma muito ligeira que o problema do envelhecimento da população não é um problema novo. É um problema que se está a agravar. Uma sociedade com poucos jovens é uma sociedade que tem muitos problemas, mas é uma questão muito complexa para a qual, infelizmente, não parece haver nenhuma solução evidente. Muito obrigada.